Fala galera, tudo certo? Hoje vamos conhecer algumas das maiores fraudes, golpes e trapaceiras mais engenhosas da história. Não estou glorificando crime. Estou mostrando como pessoas extremamente inteligentes usaram criatividade, infelizmente de forma ilegal, para enganar o mundo. Algumas dessas histórias são tão elaboradas que parecem roteiro de filme. Outras são tão audaciosas que você não vai acreditar que funcionaram. Prepara a pipoca porque essas histórias são de arrepiar. Vamos lá! Golpes contra bancos e instituições. O homem que vendeu a Torre Eiffel 2 vezes, Victor Lustig, em 1925, fingiu ser oficial do governo francês. Convenceu sucateiros que o governo venderia a Torre Eiffel como sucata. Fechou negócio com um deles por quantia enorme. Fugiu para a Áustria antes de ser descoberto. Um mês depois, voltou a Paris e vendeu novamente para outro comprador. Segunda vítima teve tanta vergonha que não reportou. Lustig nunca foi preso por isso. Frank Abagnale passou cheques por milhões. Dos 15 aos 21 anos, Frank passou-se por piloto, médico e advogado. Falsificou cheques no valor de 2,5 milhões de dólares. Voou grátis 1 milhão de milhas, fingindo ser piloto da Pan Am. Trabalhou como pediatra por 1 ano sem diploma. Passou no exame da Ordem dos Advogados e praticou advocacia. Foi preso aos 21, cumpriu 5 anos. Agora trabalha para a FBI ajudando a pegar fraudadores. Virou filme Prenda-me se for capaz. Roubo do século. Banco Central do Brasil. Em 2005, o grupo cavou túnel de 80 metros até cofre do Banco Central. Levou 3 meses cavando debaixo de 2 ruas. Alugaram casa de fachada. Roubaram 164 milhões de reais em notas. Maior roubo a banco da história brasileira. Usaram engenharia sofisticada, escoramento profissional. Pegaram apenas 8 dos 25 envolvidos. Maior parte do dinheiro nunca foi recuperado. O grande golpe do metrô de Nova York. Nos anos 1990, gangue falsificou milhares de tokens do metrô. Fizeram moldes perfeitos, produziram milhões, vendiam pela metade do preço. Durante anos operaram despercebidos. Autoridades estimam prejuízo de 70 milhões de dólares. Foram pegos quando o confidente entregou. Sistema teve que mudar para Metrocard para prevenir fraude. Assalto perfeito ao Banco do Brasil em Fortaleza. Em 2018, grupo explodiu o cofre do Banco do Brasil depois de dominar funcionários. Levaram 3 horas dentro do banco. Roubaram aproximadamente 1 bilhão de reais, estimativa não confirmada. Usaram reféns como escudo. Fugiram em vários carros. Abandonaram notas queimadas e manchadas pelo caminho. Maior parte nunca recuperada. Vários presos, mas dinheiro desapareceu. Falsificações e impostores. Anna Sorokin, a falsa herdeira alemã. Anna fingiu ser herdeira multimilionária chamada Anna Delvey. Enganou elite de Nova York por anos. Hospedou-se em hotéis luxo sem pagar. Tentou conseguir empréstimo de 22 milhões para clube privado. Viveu como milionária sem dinheiro real. Roubou amigos, bancos e hotéis em centenas de milhares. Foi presa, condenada. Netflix pagou 320 mil pela história dela. Ferdinand Demara, o grande impostor, assumiu pelo menos 8 identidades em 20 anos. Foi monge, cirurgião de navio sem diploma, realizou cirurgias, diretor de prisão, professor universitário. Como cirurgião, operou feridos em Guerra da Coreia. Todos sobreviveram. Nunca foi preso porque vítimas tinham vergonha de admitir. Quando descoberto, mudava de identidade. Morreu em 1982 sem ser condenado. Artista que enganou museus por décadas, Wolfgang Beltracchi falsificou obras de mais de 50 pintores. Vendeu falsificações por 45 milhões de euros. Museus e colecionadores foram enganados por 40 anos. Criou até fotos antigas falsas, mostrando a voz com as pinturas para provar proveniência. Químicos não detectaram fraude. Usou materiais de época. Foi pego por pigmento que não existia em 1914. Cumpriu 6 anos, agora pinta legalmente. Clifford Irving. Biografia falsa de Howard Hughes.
Em 1971, escritor convenceu editora que Howard Hughes o autorizou a escrever biografia. Forjou cartas de Hughes. Editora pagou adiantamento de $765 mil. Esposa abriu conta em nome falso para depositar. Hughes era recluso. Irving apostou que não se manifestaria. Hughes fez teleconferência com jornalistas desmentindo tudo. Irving foi preso. Virou filme. Christian Gerhard Reiter, alemão que fingiu ser Rockefeller alemão, imigrou para Eulalia e assumiu identidade de Clark Rockefeller. Enganou elite de Boston por décadas. Casou com mulher rica. Quando divorciou, sequestrou própria filha e fugiu. Durante investigação, descobriram que não era Rockefeller. Depois descobriram que assassinou 2 pessoas na Califórnia. Foi preso, condenado a perpétua. Esquemas Ponzi e pirâmides. Bernie Madoff, maior Ponzi da história, administrou o esquema Ponzi de $65 bilhões por 20 anos. Prometia retornos consistentes impossíveis, pagava investidores antigos com dinheiro de novos, enganou pessoas sofisticadas, fundações, até celebridades. Manteve fachada de respeitabilidade total. Colapsou em 2008 durante crise financeira, quando todos pediram dinheiro de volta. Condenado a 150 anos, morreu na prisão. Charles Ponzi, criador do esquema, em 1920, prometeu 50% de retorno em 45 dias. Alegava arbitragem com cupons postais internacionais. Era impossível. Apenas usava dinheiro novo para pagar antigos. Em 8 meses, arrecadou 20 milhões, equivalente a 250 milhões hoje. 40 mil pessoas investiram. Colapsou quando o jornalista investigou. Virou o nome do esquema. Ponzi Scam. OneCoin. Criptomoeda falsa. Ruja Ignatova criou criptomoeda falsa entre 2014 e 2017. Prometia concorrente do Bitcoin. Movimentou 4 bilhões de euros. Não existia blockchain. Era completamente falso. Realizou eventos glamourosos. Teve milhões de investidores. Desapareceu em 2017 antes de ser presa. Está em lista dos mais procurados do FBI. Dinheiro nunca foi recuperado. Telex Free, pirâmide bilionária brasileira. Empresa em 2012, prometia ganhos vendendo telefonia VoIP. Era pirâmide pura. Ganhos vinham de recrutamento. Milhões de brasileiros investiram. Movimentou 1,8 bilhões de dólares. Donos viviam luxuosamente. Colapsou em 2014. Fundadores foram presos nos Uaua e Brasil. Investidores perderam tudo. Madoff dos Bitcoin. Bitcoin Nect. Plataforma prometia retornos de 1% ao dia em Bitcoin. Era Ponzi óbvio, mas ganância cegou investidores. Movimentou 2,5 bilhões. Tinha bot mágico de trading? Não existia. Comunidade fanatizada defendia. Colapsou em 2018. Fundadores desapareceram com dinheiro. Foi um dos maiores colapsos de cripto. Fraudes corporativas massivas. Enron destruiu Arthur Andersen. Enron era a 7ª maior empresa dos EUA. Usava contabilidade fraudulenta para esconder bilhões em dívidas. Criava empresas fantasmas. Inflava lucros artificialmente. Executivos venderam ações antes de colapso. Em 2001, tudo veio à tona. Empresa faliu. 20 mil funcionários perderam empregos e pensões. Executivos foram presos. Destruiu também Arthur Andersen. Empresa de auditoria cúmplice. Volkswagen. Dieselgate VW instalou software em 11 milhões de carros para fraudar testes de emissão. Durante testes, carros poluíam menos. Na estrada real, poluíam até 40 chás o permitido. Fraude durou anos. Quando descoberta em 2015, custou 30 bilhões em multas e recalls. CEO renunciou. Vários executivos foram presos. Confiança na marca foi destruída. Teranos. Sangue falso. Elizabeth Holmes prometeu revolucionar exames de sangue. Alegava que dispositivo fazia 200 testes com uma gota de sangue. Empresa foi avaliada em 9 bilhões. Holmes virou bilionária aos 30. Problema: tecnologia não funcionava. Usavam máquinas tradicionais secretamente.
Davam resultados falsos que ameaçavam vidas. Tudo colapsou em 2015. Holmes foi condenada a 11 anos de prisão. WorldCom inflou lucros em 11 bilhões. Empresa de telecomunicações falsificou livros contábeis, classificou despesas como investimentos, inflou lucros em 11 bilhões de dólares. Era a segunda maior empresa de longa distância do Sipurdiwa. Colapsou em 2002, maior falência corporativa da história até então. CEO pegou 25 anos de prisão. 30 mil funcionários desempregados. Wirecard, 2 bilhões evaporaram. Empresa alemã de pagamentos tinha 2 bilhões em caixa, que não existiam. Por anos, auditores não detectaram. Jornalistas investigativos foram perseguidos e processados. Em 2020, tudo colapsou quando o auditor exigiu prova do dinheiro. CEO fugiu para a Rússia. Foi maior fraude na história alemã moderna.